João, capítulo 14, no versículo 21. Diga glória a Deus. Igreja, quem ama a Deus aqui? Nós dissemos que amamos a Deus, mas existe uma prova que nós demonstramos se amamos a Deus ou não. Amém? Ponha-se a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, me fortalece, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Diga: eu quero ouvir a tua palavra. Diga glória a Deus. Vamos lá para o versículo 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória a Deus. Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Podemos falar com palavras que amamos a Jesus. O mundo fala com palavras que ama a Deus, mas o Senhor está deixando aqui bem claro, ó: aquele que tem os meus mandamentos e este os guarda, esse é o que me ama. Resumindo, quando o Senhor diz que tem meus mandamentos e os guarda, em outras palavras, resumindo, é obedecer. Diga glória a Deus. Repita: obedecer. Foi o tema que hoje nós trouxemos pela manhã. Obediência. Quem aqui, você quando era criança, era um menino, uma menina, uma criança obediente? Levanta-se a mão. Obediente a papai e a mamãe. Cadê as mãos? Não estou vendo as mãos não. Mentira. Meu Deus. Pastor, era obediente. Existe a obediência por temor, e existe a obediência por medo do cinto, da chinela, da vara, do açoite, do castigo. Não, eu não posso fazer isso, porque senão eu não posso desobedecer mamãe e papai, senão eu vou apanhar. Então Deus está trazendo aqui para nós o entendimento sobre guardar. Ele traz, resumindo, significa obedecer. E a obediência, quando nós obedecemos, é a prova maior de amor do homem para com quem? Para com Deus. Jesus é o exemplo. Você quer ver? Vamos aqui para Filipenses, por favor. Capítulo 2. Filipenses, depois de Efésios, no capítulo 2, versículo 5, vamos continuar. Filipenses 2:5 diz assim, ó, para nós entendermos aqui. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, o Senhor diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. Tende em vós o mesmo. Que sentimento é esse? De obediência. Que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Repita assim bem alto: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Diga glória a Deus. Veja que o próprio Jesus, ele prestou obediência. A prova do amor que ele tinha para com Deus. Era Jesus, filho de Deus, mas não julgou o ser igual a Deus. Igreja, eu quero que você compreenda que nós estamos trazendo essa mensagem sobre obediência a Deus. A prova de amor que nós temos para com Deus é essa: é obedecer a sua palavra. Tem pessoas que estão dentro da igreja, e porque elas não largam o mundo, porque elas não resistem ao mundo, elas amam a Deus? Não. Porque quem ama, guarda a minha palavra.
É bem certo. Não tem como fugir, não tem para onde rodear. Se o Senhor está dizendo, ó, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então só me ama quem guarda a minha palavra, quem cumpre, quem obedece. Somente quem ouve ela, guarda ela, obedece ela, esse que me ama de verdade. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus ele prestou obediência, igreja. E o homem não presta obediência a Deus. Jesus foi o exemplo. Diga glória a Deus. Obediência, quando o homem obtém, gera na vida dele, gera um legado, gera a prudência. Nós nos tornamos prudentes quando somos obedientes a quem? A Deus. O que é que diz em Mateus? Vamos para cá, para Mateus 7, para você compreender que a obediência, ela gera prudência. Olha o que diz em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim, ó: todo aquele que ouve, obedece. Diga glória a Deus. Todo aquele que ouve e obedece estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem o quê? Prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A obediência gera prudência. Diga glória a Deus. Repita, obediência, diga assim, gera prudência. Quer dizer, me torna, se eu sou obediente à palavra de Deus, eu me torno uma pessoa prudente. E o prudente é aquele que prevê as coisas, que analisa, que observa, que calcula. Por isso que ele dá exemplo do prudente construtor que edificou a casa sobre a rocha. E tem pessoas que não têm prudência. Eu estava conversando com uma pessoa que a pessoa está lutando contra o vício e encheu de amigos chamando ela para quê? Para tomar, para fumar. E não houve resistência, não houve prudência. Como assim? Se eu beber, vai me ocorrer isso. Se eu usar droga, vai me acontecer aquilo. Por não ter obediência à palavra de Deus, a pessoa não tem ação de prudência. Ela não reflete, ela não calcula, ela não observa na vida dela. Para aí, se eu errar diante de Deus, pode surgir isso, pode acontecer aquilo. Ela calcula a vida dela, ela projeta a vida dela, ela faz como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Diga glória a Deus. Obediência. E muitos não têm sido obedientes a Deus. Não é o pastor, diga glória a Deus, a Deus. Não tem prestado obediência porque não tem demonstrado amor verdadeiro para com o Senhor. Agora vamos aqui para Romanos, entrando na prudência, vamos para Romanos 16. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quando somos obedientes, olha o que acontece. Quando guardamos a palavra, os mandamentos, diz aqui, ó, versículo 19, Romanos 16, 19 diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Diga glória a Deus. A vossa obediência é o quê? Em outras palavras, todo mundo sabe. Todo mundo sabe do teu caminhar. Os teus vizinhos, os teus familiares, ou melhor, os nossos familiares, os nossos vizinhos, eles nos conhecem, e eles olham para você e dizem assim: fulano realmente, olha, é obediente, porque ele deixa bem claro o quê? A vossa obediência é conhecida por todos. Todos olham para ela e veem: não, fulano é um crente, cicrano é um crente, porque a gente vê que ela presta obediência ao Senhor dela, ela demonstra fidelidade. Não é que eu tenho que mostrar, a minha vida diz isso, a minha vida, o meu comportamento diz isso. Eu me torno uma pessoa prudente. A obediência gera prudência, a obediência gera testemunho. Diga glória a Deus.
Quando ele diz o quê? A vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. O apóstolo falando para a igreja: eu fico feliz por vocês, porque vocês, olha, da igreja do pastor Paulo, aí joga logo a culpa em quem? Pastor Paulo. Olha do pastor, aquele pastor ali, que ali, é membro de lá. Olha, não, olha ali, não, ali é de Deus. Aquela fulana ali, aquela irmã ali, olha, de crente. Pense uma mulher fiel. Pense do homem temente a Deus. Depois que entrou na igreja, a vida mudou. Todo mundo vê, igreja. É visível isso. Diga glória a Deus. Por prestar obediência a Deus. Agora vamos aqui, voltando lá para Filipenses, no capítulo 2 novamente. Olha o que diz aqui. No versículo Filipenses 2:12. O desenvolvimento da salvação diz assim, versículo 12, Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga glória a Deus. Olha o que o apóstolo diz. Ei, o que é que ele diz? Vocês sempre são obedientes na minha presença e na minha ausência. Tem pessoas que elas não compreendem que a obediência gera testemunho. A obediência nos dá testemunho. Aonde eu estou, perto de alguém ou longe de pessoas conhecidas, eu demonstro o temor de Deus, porque eu presto obediência a Deus. Então por isso que ele diz, tanto na minha presença, eu estou lhe vendo aqui, você é obediente. Também quando eu não estou aqui, você permanece obediente. Permanece. Uma vez eu vi um vídeo, um homem testou o funcionário, trabalhava no caixa, enquanto tinha uma câmera escondida, e ele trabalhando no caixa, fazendo o troco, tal, e o proprietário foi testar. O funcionário usou alguém para fazer uma compra essa, achando que o funcionário ia fazer o quê? Ia embolsar. E o funcionário, tanto na presença como na ausência, demonstrou o quê? Fidelidade. E por conta dessa fidelidade, esse funcionário foi promovido. Nós somos fiéis a Deus, tanto perto ou longe de pessoas, no meio dos escarnecedores ou no meio só de crentes. Nós temos que demonstrar obediência aqui, igreja, a Deus, fidelidade, compromisso. A obediência é a maior prova de amor do homem para com Deus. Se eu amo a Deus de verdade, eu sou obediente à sua palavra, eu cumpro a sua palavra. Então a obediência gera isso. E a obediência nada mais do que o cumprimento e o seguimento. Cumprir e seguir. Diga glória a Deus. Repita assim: obedecer. Diga, obedecer é cumprir e seguir. Cumprir os mandamentos e seguir ao Senhor Jesus. Se nós somos obedientes a Deus, será gerado em mim prudência, fidelidade, compromisso, entrega, vontade. Não há obediência, então você vive uma vida de qualquer jeito. Eu não presto obediência ao meu Deus, ao meu Senhor. Eu não preciso do pastor, eu não preciso de ninguém estar me vendo se eu sou fiel ou não. Basta o meu Senhor saber se eu sou, porque se eu sou com temor e com tremor, Ele vai saber se eu realmente o amo. Na ausência, na presença, longe, perto. O legado que nós deixamos da obediência é exemplo, é testemunho, onde os meus vão ver, próximos e distantes vão analisar para mim, vão olhar para vocês e dizer: aquele ali é um verdadeiro crente.
aquela dali é uma verdadeira crente, porque tem guardado a palavra de Deus. João, o que é que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse realmente me ama, esse de verdade me ama. Diga glória a Deus, igreja. Quem entendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome do Senhor Jesus. Então Deus traz o entendimento. Semana passada, domingo passado, nós falávamos sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? O contrário que eu estou falando aqui. Sobre quem? Sobre desobediência, consequências. Nós estamos falando agora da obediência. É um cumprimento, seguimento, cumprir e seguir. Obediência é isso. Jonas não cumpriu e não seguiu. Consequências. A obediência não só gera bênçãos e conquistas de algo, não, mas caráter, nos transforma. Nós deixamos um legado. As pessoas vão ver, olha, fulano é fiel. Não preciso dizer que eu sou. Diga glória a Deus. Eu não preciso dizer que eu sou fiel. A minha vida, o decorrer da minha caminhada, eles virão. Primeiro quem tem que ver, saber é Deus, se eu amo de verdade ou não, se eu tenho prestado obediência a Ele ou não. E daí então, se eu presto obediência, amo a Deus, a prudência, gera-se prudência na minha vida. Eu me torno uma pessoa prudente. Eu demonstro fidelidade, eu mostro fidelidade, temor de Deus. Eu vivo Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Ficamos de pé, nós vamos tomar a Santa Ceia.